Olá meninas, olá meninos, eu sou o professor Simval Santana, nós somos o Guia de Redação, o melhor curso online, o curso que você escolheu como parceiro na sua caminhada rumo à faculdade no próximo ano. Estou aqui agora para dar algumas dicas para vocês sobre a questão do parágrafo de introdução da dissertação argumentativa. Lerei com vocês um parágrafo de introdução de uma redação nota 1000 do Enem 2014, o Enem que teve como tema a publicidade infantil em questão no Brasil. Acompanhe comigo a leitura do parágrafo. A palavra é instrumento irresistível da busca pela liberdade, afirmou Rui Barbosa em relação ao direito de expressão. No entanto, a liberdade de imprensa e propaganda garantida pela Constituição brasileira depara-se com limites no que tange à persuasão aos pequenos. Esses, vivenciando a fase pueril, não detêm a criticidade desenvolvida e, consequentemente, são facilmente influenciáveis. Assim, a publicidade infantil brasileira progride apelando às crianças e, dessa maneira, necessita de reparos que atenuem os tons abusivos e persuasivos. Você tem aqui um parágrafo de uma redação nota 1000 do Enem 2014. Agora, acompanhe comigo os mecanismos de construção desse parágrafo. Primeiro ponto, em primeiro lugar, vamos ressaltar a importância da elaboração do parágrafo. Como se trata de uma dissertação argumentativa, que é um texto formal, é necessário observar regras para a sua construção, começando sempre pela regra do parágrafo padrão. O parágrafo padrão é o parágrafo que você vai construir para fazer a sua dissertação argumentativa. E ele normalmente vem em 3 ou 4 períodos. Eu aconselho o mais adequado em 4. O parágrafo lido é um parágrafo padrão. Nós temos 4 períodos. E esses 4 períodos serão analisados agora na sequência. Primeiro período do parágrafo. A palavra é instrumento irresistível da busca pela liberdade, afirmou Rui Barbosa em relação ao direito de expressão. O primeiro parágrafo corresponde ao tópico frasal e nele está a ideia central do parágrafo de introdução. Qual é essa ideia central? A liberdade de expressão. E o autor do texto recorre a um argumento de autoridade, a um autor importante, Rui Barbosa. Portanto, nós temos aqui no primeiro período o tópico frasal. Ele será desenvolvido no decorrer do parágrafo. O segundo e o terceiro períodos do texto correspondem ao desenvolvimento do parágrafo. Acompanhem comigo aqui o segundo período. No entanto, a liberdade de imprensa e propaganda garantida pela Constituição brasileira depara-se com limites no que tange à persuasão aos pequenos. Observe que o segundo período abre com a locução conjuntiva adversativa, no entanto, que corresponde ao mas, ao porém, ao entretanto. E se é uma conjunção adversativa, significa que o autor questiona a ideia anterior. Qual a ideia anterior? No tópico frasal aparece a palavra como um instrumento irresistível pela busca da liberdade. No segundo período, o autor se posiciona questionando essa liberdade. E questiona a liberdade porque essa liberdade tem que ter limites. E os limites se referem aos pequenos, às crianças. Terceiro período, segundo do desenvolvimento. As crianças, vivenciando a fase pueril, não detêm a criticidade desenvolvida e, consequentemente, são facilmente influenciáveis. Olha aqui comigo. A ideia contida no tópico frasal é desenvolvida nos 2 períodos do desenvolvimento. Pode ser apenas um período, mas eu recomendo que, como aqui nesse texto, sejam 2. Os 2 períodos de desenvolvimento problematizam o tema, revelam o posicionamento do autor. O segundo período questiona a prática da liberdade. E o terceiro destaca que as crianças não têm ainda visão crítica para se posicionarem. Então você observa que ele usou o argumento do Rui Barbosa para depois questioná-lo. E questionando o argumento de Rui Barbosa, ele se posicionou. E o posicionamento dele refere-se ao questionamento à liberdade. A liberdade tem limite e o limite que ele apresenta é em relação à publicidade infantil. Vamos agora ao período que conclui o parágrafo de introdução. Assim, a publicidade infantil brasileira progride apelando às crianças e, dessa maneira, necessita de reparos que atenuem os tons abusivos e persuasivos. Muita atenção à conclusão do primeiro período, do primeiro parágrafo, desculpa. Muita atenção à conclusão do primeiro parágrafo. A ideia de liberdade, apresentada no primeiro período, problematizada no segundo e no terceiro, é concluída no último período do parágrafo, afirmando a postura do autor de questionar a liberdade quanto à publicidade infantil.
Observe que o parágrafo analisado segue esse esquema: apresentação da ideia, posicionamento do autor questionando, argumentos para justificar o questionamento e, na conclusão deste questionamento, ele aponta para a necessidade de uma medida. Medidas têm que ser tomadas porque essa liberdade não pode afetar as crianças, elas não têm postura crítica ainda. Acompanhe todo esse raciocínio do parágrafo, acompanhe todo esse padrão desse parágrafo para que você possa construir o seu parágrafo dentro desse padrão, dentro desse modelo. Tranquilo? Esse modelo se chama parágrafo padrão. Um período para a introdução, 2 para desenvolvimento e 1 para a conclusão. Atente ainda para um outro ponto. No período de conclusão do parágrafo, ele aponta para a necessidade de que uma medida tem que ser tomada. Qual a importância de você atentar a isso? Essa ideia que o último período do primeiro parágrafo traz, ela será retomada na conclusão da sua redação. É importante você observar isso. A conclusão do questionamento, a conclusão do primeiro parágrafo, apontando para a necessidade de medidas, essa conclusão será retomada na conclusão da redação, na conclusão da sua redação, na sua proposta de intervenção, ok? Atente para esses pequenos detalhes, acompanhe esta aula com calma, com tranquilidade, para que você perceba todos os aspectos que devem ser apresentados em um parágrafo do texto dissertativo argumentativo. Tranquilo? Calmo? Então agora é só você exercitar, ok? Até a próxima e um bom trabalho para você.